Fala galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução da questão 11 da Canguru 2024, isso mesmo. Aqui a gente está fazendo a resolução do nível E, beleza? Então vem comigo fazer a resolução desta questão. Olha só o que diz, meu povo. Ada construiu a torre de 8 discos mostrada ao lado, que é justamente essa aqui, beleza? Então Ada tirou o segundo disco dessa torre, contando de baixo para cima. Em seguida tirou o terceiro disco da torre obtida. Então, é a torre depois de tirar o segundo disco, beleza? Contando de baixo para cima. Depois tirou o quarto disco da nova torre, contando de baixo para cima. E, finalmente, ela retirou o quinto disco, contando de baixo para cima. Então, é sempre de baixo para cima e ela tirou o segundo, terceiro, quarto e quinto, beleza? E a pergunta é, como a torre ficou no final? Galera, então a gente vai aqui para a nossa torrezinha, né? Essa torre aqui. Da torre inicial, ela tirou o segundo disco, então ela tirou esse aqui, então a gente risca, beleza? Agora, dessa torre aqui que sobrou, que não tem mais esse daqui, ela tirou o terceiro, então, ó, 1, 2, 3, então ela tirou esse daqui, beleza? E dessa torre que sobrou, ela tirou o quarto, então, olha só, 1, 2, 3, 4. Então, tirou esse aqui, ok? E da torre, né, que sobrou, ela tirou o quinto. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, que é o de cima. Então, tirou essa. Ou seja, a nossa torre ficou preto, cinza, branco, preto. E qual alternativa tem isso? Preto, cinza, branco, preto, de baixo para cima. Olha só, isso mesmo, meu povo. Alternativa letra B, beleza? Fala galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução da questão 12 da Canguru 2024, beleza? Aqui a gente está fazendo a resolução do nível E, mas se você quiser assistir as resoluções de outros níveis ou até mesmo as outras questões, acesse o canal que a gente tem as playlists separadinhas por nível, tranquilo? Então vem comigo fazer a resolução desta questão. Olha só, o pinguim Pedro pesca todos os dias e sempre traz 9 peixes para os seus filhotes. Ele sempre dá 5 peixes para o primeiro filhote, que vê, e 4 peixes para o outro. Os filhotes sempre comem todos os peixes. Nos últimos dias, um dos filhotes comeu 26 peixes. E a pergunta é, quantos peixes o outro filhote comeu nesses dias? Galera, observe que a gente tem que escrever o 26, sendo uma combinação de um múltiplo de 5 mais um múltiplo de 4, beleza? Porque sempre eles comem 5 ou 4, certo? Então, como a gente poderia escrever o 26 sendo combinação de múltiplos de 5, né? Uma soma de combinações de múltiplos de 5 e múltiplos de 4. Primeiro, você poderia fatorar aqui como uma soma o seu 26, beleza? E depois você iria chegar que só existe uma maneira de fazer isso, que é você pegar exatamente aqui, ó, o 10 mais o 16, beleza? Note que o 10 é um múltiplo de 5 e o 16 é um múltiplo de 4. Essa aqui é a única forma de fazer. Que o 10 nada mais é que 5 vezes 2. E o 16 é 4 vezes 4. Então, esse filhote que comeu 26 peixes, né? Ele pegou em 2 dias, ele comeu 5, ou seja, ele foi visto primeiro. E em 4 dias, ele comeu 4, ou seja, o outro, né, foi visto primeiro, totalizando os 26. Então, quantos peixes comeu o outro filhote? Nos dias que ele comeu 5, o outro filhote comeu 4, né? Então, são 4 vezes 2, beleza? Mas, no dia que esse filhote comeu 4, o outro filhote comeu 5. Então, aqui a gente tem exatamente 5 vezes 4, beleza? Então, totalizando em quê? 4 vezes 2, 8. 5 vezes 4, 20. Então, 8 mais 20, isso mesmo, meu povo. Então, o outro filhote comeu 28 peixinhos. Fala, galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução da questão 13 da Canguru 2024, isso mesmo. Aqui a gente está fazendo a resolução do nível E, beleza? Então, vem comigo fazer a resolução dessa questão. Olha só o que fala, meu povo. Cartões numerados de 1 a 7, ó, então aqui só tem de 1 a 7,
7, né? Foram colocados dentro dos 4 anéis que se sobrepõem. Esses daqui, né? Como mostrado aí na figura. A soma dos números dos cartões em cada anel, ou seja, dentro de cada círculo assim, ó, a soma tem que ser igual a 10. Não pode passar, não pode ser menos, ok? E a pergunta é, qual é o número do cartão com ponto de interrogação? Galera, aqui simples, né? A gente só pode colocar cartões de 1 a 7. Obviamente, já tem o cartão 6 e o 3, então esses dois a gente não pode colocar, beleza? Qual número eu colocaria aqui, né, de modo que a soma dê 10? Obviamente, só existe o 4, então aqui só pode ser o 4, beleza? Qual número eu colocaria aqui, nesse aqui, junto com o 3, de modo que a soma dê 10? Só pode ser o 7. Tranquilo, né? Agora observe que dentro desses dois círculos, ó, tem 3 cartões, né? E um está exatamente nos 2 círculos, que é o da interrogação. Então, quais números a gente ainda não utilizou que a gente pode utilizar? Ó, a gente pode utilizar o 1, beleza? Porque ainda não tem. O 2, o 3 já tem, o 4 já tem, o 5... O 6 e o 7 já tem, então somente são esses 3 números que a gente pode utilizar, beleza? Observe que eu não posso colocar o 5 aqui nesse X, porque passaria de 10 aqui, ó, nesse círculo, beleza? E também não poderia colocar aqui, né? Porque também passaria de 10 a soma dos cartões. Então, obrigatoriamente, o 5 é aqui, certo? Agora, se você observar dentro desse círculo, né, tem que dar 10. Então, a gente já tem 4 e 5, que resulta em 9. Então, obrigatoriamente, aqui tem que ser 1. E aqui, né, só sobrou 2 para a gente colocar. Então, no cartão da interrogação, foi qual número? Isso mesmo, meu povo, foi o número 1. Então, nosso gabarito é a letra A, beleza? Fala galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução da questão 14 da Canguru 2024, isso mesmo. Lembrando que a gente está fazendo a resolução do nível E, beleza? Porém, se você quiser assistir as resoluções de outros níveis, acesse o canal que a gente tem as playlists separadinhas por nível, tranquilo? Então vem comigo fazer a resolução dessa questão 14. Olha só o que diz, meu povo. Lucas quer fazer uma lagarta que tenha cabeça e cauda. Então, obrigatoriamente, tem que ter os dois, beleza? E 1, 2 ou 3 outras peças entre as peças da cabeça e da cauda. Quantas lagartas diferentes, ó, Lucas pode fazer com as peças disponíveis, que é justamente essa daqui, ó, sem virar as peças do outro lado. Então, não pode fazer isso aqui, não pode virar, beleza? Então, primeiro a gente vai começar como? A gente vai começar somente com uma peça entre a cabeça e a cauda. Observe que aqui ele já mostra, né, quem é a cabeça e quem é a cauda, beleza? Então, a gente vai começar contando quantas a gente consegue fazer somente com uma peça entre. Depois vamos contar com 2 peças entre e depois a gente vai contar com as 3 peças, beleza? Então, quais combinações a gente consegue fazer aqui, galera? Ó, primeiro, observe que as peças elas têm encaixes, né? Então, para eu poder encaixar somente uma peça, a gente tem que ter essa figura e essa figura aqui, beleza? Na frente e atrás, ok? Então, se vocês notarem aqui, ó, as figuras que possuem esse desenho é somente essa figura. Ou seja, considerando somente uma peça entre a cabeça e a cauda, a gente só consegue montar essa daqui, ó, essa com essa com essa. Ou seja, a gente só tem um tipo de largata, beleza? Vamos somar aqui com os outros tipos. Agora a gente vai para a parte que são 2 peças no meio, ok? Considerando 2 peças, observe que sempre a peça que encaixa na cabeça, ela tem que ter isso aqui. Ou seja, eu sempre posso encaixar essa ou essa, beleza? Então, a gente vai começar, ó, encaixando justamente essa daqui. Então, observe que aqui eu ligo na cabeça, nessas duas. Só que a peça que vai encaixar aqui, né, ela tem que ser, ó, retangular. E retangular só tem essa, beleza? Então, aqui nessa peça eu vou encaixar essa. E por último, né, ela eu encaixo lá na cauda. Então aqui a gente tem essa possibilidade, então mais uma, beleza? Vamos ver se com 2 peças dá para montar outra, ok? Observe que agora ao invés de encaixar essa peça, eu vou ver se dá para encaixar essa peça aqui para a gente ver. Então observe que eu posso chegar aqui na cabeça e encaixar essa peça, beleza? Só que o encaixe dela, olha como é, não é o retangular. Então aqui nessa peça eu só poderia encaixar essa aqui.
essa aqui eu não posso encaixar, beleza? Então, dela a gente encaixa essa e nela, né, a gente encaixa a cauda, ok? Então, a gente tem aqui mais uma, beleza? E observe que com duas peças não tem como a gente fazer mais, ok? Porque não tem outra forma de encaixar. Então, agora a gente vai ver com 3 peças. Será que é possível formar com 3 peças? Então, vamos lá. A cabeça, né? Observe que na cabeça eu só posso encaixar essa ou essa, certo? Mas observe que se eu encaixar essa aqui que eu deixei circulada, né? Quem tem que vir depois para poder encaixar, já que a encaixe dela é um retângulo, seria essa, beleza? Só que como eu quero encaixar 3 peças, eu não conseguiria colocar essa, porque esse encaixe aqui não vai aqui, beleza? Então, obrigatoriamente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encaixar essa peça na cabeça, ou seja, a cabeça vai nessa peça, beleza? Aí, essa peça eu encaixo nessa aqui, porque o encaixe, ó, é perfeito, certo? Na peça agora, que é a segunda, né, a partir da cabeça, eu encaixo essa. E por último, né, eu encaixo a cauda. Então, sim, a gente conseguiu fazer mais uma, beleza? Então, somando aí, né, 1 mais 1 mais 1 mais 1, resulta em 4. Isso mesmo, meu povo. Então, nosso gabarito é letra B, beleza? Fala galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução da questão 15 da Canguru 2024, beleza? Aqui a gente está fazendo a resolução do nível E, mas lembrando que se você quiser assistir as resoluções de outros níveis, acesse o canal que a gente tem as playlists separadinhas por nível, tranquilo? Então vem comigo fazer a resolução desta questão. Olha só o que diz, meu povo. Pablo escreve os números de 1 a 4 numa folha. Em seguida, ele vira a folha e escreve os números de 5 a 8 no outro lado, como mostrado, beleza? Então, aqui a gente tem a nossa figurazinha, tranquilo? Depois, ele corta a folha em 4 cartões retangulares e os coloca na fila, que são esses daqui. Observe que aqui a gente tem diferenças de cor, né? Porque é um lado ou outro da folha, ok? E a pergunta é, meu povo, olha só. Qual é a soma dos números representados pelos sinais de interrogação? Então, aqui, primeiramente, né, precisamos saber quais são esses números e depois somá-los, ok? Primeiro, vamos analisar aqui as nossas folhas, beleza? Observe, né, que essa folha foi virada nesse sentido. A setinha está aí para provar, beleza? Então, quais números são versos de quais? Se ele virou, a folha estava assim, ó. Se ele virou assim, beleza? Então, significa que aqui está o eixo de simetria, logo o 2 está associado ao 6, o 1 ao 7, o 3 ao 8 e o 4 ao 5, beleza? Ele pegou a folha assim e virou para cá, certo? Para poder escrever os outros. Logo, né, se a gente notar aqui, o 5, né, está associado a qual mesmo? Olha lá, ao 4, né? Então, no verso do 5 aqui tem um 4. E o 6 está associado a qual? Olha lá, ao 2, né? Então, no verso do 6 tem o 2. Logo, os números que sobraram aqui, que são cinza, beleza? Se você observar, não posso utilizar o 4, nem o 2. Então, sobraram o 1 e o 3. Aqui a gente não precisa saber qual é qual, porque ele quer exatamente o quê? Qual a soma, beleza? Então, é 1 mais 3 ou 3 mais 1, que ambos resultam em 4. Isso mesmo, meu povo. Então, nosso gabarito aí é letra B, beleza? Conseguiu entender? Deixa aí nos comentários. Gostou? Me segue para mais, deixa o like, compartilha, tamo junto em nós e até o próximo vídeo. Valeu, hein?